Bom dia, mais uma live aqui às 7 horas da manhã. Aliás, a última do ano, depois eu vou deixar vocês um pouquinho quietinhos e aí a gente retorna em janeiro. Então, para quem tá aqui, novato, eu sou Juliana Moraes, eu sou idealizadora aqui da Qualivets. Então, comecei com os atendimentos há cerca de 12 anos atrás. Então, me formei, há 12 anos, e aí eu já fui em seguida estudar acupuntura. E depois eu fiz o estudo de fitoterápicos, depois eu fiz uma outra pós-graduação de medicina avançada e técnicas chinesas. Depois eu fiz cursos, que algumas coisas não são especializações longas, são cursos mais curtinhos. Então, fiz gua sha, fiz essas técnicas que vocês veem aí que a gente posta, medicina quântica, moxa bustão. Então, são técnicas que nos permitem oferecer mais opções no tratamento dos animais. É por isso que a gente sempre enfatiza de querer trazer mais e mais e mais informação aqui. Bom dia! Então, o que eu quero falar hoje para vocês? Eu venho compartilhando com vocês a questão da nossa cultura organizacional. Então, como que a gente está fazendo? Praticamente eu estou compartilhando com vocês como que a gente está remontando a Qualivets, E, Juliana, o que eu tenho a ver com isso, Na verdade, gente, isso impacta... Bom dia, Marli. Isso impacta diretamente no atendimento que é oferecido na casa de vocês. Então, durante tanto tempo que eu fui até a casa de vocês, tutores, atender os pacientezinhos, existe esse apego que claro, a gente entende que é super comum. Então, o tutor, ele se apega muito ali ao profissional em questão. Não tem jeito, E a gente se adapta. E a gente tem mais um fator, A equipe Qualivets. A gente atende 90% dos nossos atendimentos são feitos em domicílio. Ou seja, vocês se acostumam com a minha cara e também com o meu comportamento, com a forma que eu sou, com a forma que a Juliana age. Então, aquilo ali sendo feito, por mais de uma década, no momento em que veio a pandemia e que eu falei, eu vou aproveitar esse momento, eu não vou mais atender nas ruas, mas eu vou vir aqui para o lado do administrativo. Bom dia, Chico. Nesse momento foi causado um enorme estranhamento, E por que foi causado esse estranhamento? Justamente por isso, porque vocês estavam acostumados a um olhar, a um jeito de reagir, Vocês já estavam acostumados comigo dentro da casa de vocês. E, no entanto, naquele momento teve ali o divisor de águas, onde a Juliana Moraes passou aqui. Bom dia, Marcelo! Então, quando a Juliana passou aqui para a parte interna da empresa, muito mais para o administrativo, e deixou ali de estar nas casas diariamente. Então, eu ainda converso muito com muitos tutores, mas não se compara, gente? E aí, quando a gente trabalha tudo isso, a gente trabalha para que a gente consiga crescer, ramificar e multiplicar aí de uma forma estruturada, de uma forma que, independente da pessoa que entrar na casa de vocês, da vivência que ela tenha, enfim, a gente vai conseguir alinhar aquilo ali por meio da cultura organizacional. E é isso que eu venho compartilhando com vocês aqui nas últimas semanas. Nós fizemos um evento interno de cultura organizacional no dia 16 de novembro, mas o que eu entendo? Que se eu viesse trazer isso para vocês como uma avalanche, Olha, o que aconteceu lá foi isso, e a partir de agora nós somos assim, isso ia causar ainda maior estranhamento. Então, nós dividimos ali, em pequenas partes, para que a gente possa fazer esse bate-papo e para que fique sempre salvo aqui para quem tem interesse em participar dessa área também da Qualivets, que é super importante, que impacta diretamente no serviço que vocês estão recebendo aí na casa de vocês. Então, falando um pouquinho de comportamento, nós já falamos em outros dias dos nossos valores, como a gente fez a escolha, a gente trouxe inclusive o Eduardo para falar sobre isso. Nós falamos do nosso propósito, Então, o que nos rege, por que nós fazemos o que nós fazemos, da nossa missão, da nossa visão. Então, tudo isso eu já compartilhei com vocês. Os comportamentos é algo que nem toda empresa deixa tão explícito. E é algo que se trabalha muito mais dentro de casa, Eu até compartilhei isso nos stories.
Eu não sou a favor de fazer nada dentro de casa. Então, embora eu tenha aqui comigo 2 pessoas para me orientar em relação a RH, afinal, né, gente, eu sou veterinária de alma, então é difícil fazer toda essa parte de gestão e de recursos humanos. Algumas coisas eu faço do jeito que eu acredito, né, que se alinham ali com o que eu penso, com o que eu sinto estar certo. E quando eu recebi essa orientação dos comportamentos, comportamento é algo que você não precisa falar, você não deixa explícito, você trabalha dentro de casa. Eu não concordei, né? E por que eu não concordei? Porque eu tenho muito isso de dividir com os clientes tudo o que está acontecendo. Porque qual que é a minha opinião? Hoje eu passo quase 20 horas, umas 18 horas, sentada aqui. Então, acontece uma coisa, acontece outra. Bom dia, Gabi. Então, acontecem muitas coisas, muitas reuniões, a gente sempre alinhando. É o carro de uma que quebra, é a outra pessoa que às vezes não tá bem de saúde. Enfim, como essa semana que tá virada de cabeça para baixo aqui dentro. Mas, gente, se vocês aí da ponta que estão recebendo o que a gente se propõe a entregar, não perceberem algumas coisas em nós, acabou a Qualivetes, não tenho por que desistir. E lidar com pessoas é um grande desafio, porque pensem, né? Então, primeiro eu tô lá, a Juliana Moraes tem uma vida, foi criada de um jeito, se espelhou em determinadas pessoas, conviveu com determinadas pessoas de outro tipo de vivência. E de repente a Qualivetes é uma formação de várias pessoas, com várias vivências, com várias experiências, com várias culturas, com várias ideologias. E de repente a gente se esbarra nisso. E se a gente não se alinhar, a gente nunca vai reconhecer um Qualivetes, né? Que é o representante. Então, quando nós optamos por trabalhar também os comportamentos, e nós já tínhamos ali definido os nossos valores também, isso tudo foi trabalhado junto, a gente aplicou uma pesquisa nos colaboradores. E quando eu digo nos colaboradores, eu digo eu também, eu super participo dessas pesquisas e respondo, porque eu tenho minha opinião também, né? Eu tenho um ideal de empresa a se trabalhar e, obviamente, que eu quero que a Qualivetes seja essa empresa para trabalhar e para entregar o que eu acredito. E quando nós entregamos essa pesquisa, as meninas, na época só meninas, né? Porque não tinha o Rômulo ainda aqui com a gente, mas as meninas responderam ali o que nós temos e nós não gostaríamos de continuar, né? As nossas entropias. O que nós temos e é muito legal, a gente faz muita questão de continuar. E o que nós não temos, mas nós queremos continuar. Então, precisa de um trabalho para implantar determinadas coisas, né? Então, todo mundo respondeu essa pesquisa é anônima. Enfim, se o pessoal que está me ouvindo aí tem uma empresa e quer aplicar isso nos colaboradores, tem vários formatos, tem até na internet, você acha algumas coisas para te nortear, né? E claro, se você puder contar com um profissional de RH, aí 10 mil vezes melhor, mas em geral uma pesquisa anônima, porque a gente quer ali realmente que ninguém deixe de responder nada, por vergonha ou por intimidação, enfim, né? Realmente tem que ser uma pesquisa bastante transparente. Esses resultados chegam para os gestores ou para o pessoal do RH já num gráfico, então ele mostra para a gente ali quantos responderam isso, quantos responderam aquilo, e são essas respostas que nos norteiam ali para que a gente tome as decisões em relação aos nossos valores e aos nossos comportamentos. Então, nós elencamos ali 5 dos comportamentos que a gente entendeu com a equipe, né, que um Qualivetes precisa ter. Então, tudo isso, quando elencado, fica 1000 vezes mais fácil, porque hoje, quando a gente abrir uma nova vaga para contratação, isso tá para acontecer, né, a gente deve iniciar o ano aí com vagas abertas, a gente já entende que se por algum motivo aquela pessoa não tiver ali mais ou menos aqueles comportamentos demonstrados, para a gente não faz sentido continuar essa parceria. E aí, comportamentos definidos, né? A gente definiu 5 e eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente fez.
Então, nós definimos, né, em ordem do que nós priorizamos. E aí nós colocamos a responsabilidade, o aperfeiçoamento constante, o protagonismo, o foco nos resultados e a sinergia. Eu tô olhando para lá porque eu tô arrumando aqui para mostrar para vocês como a gente trabalhou isso com a equipe. Então, a gente trouxe esse porta-temperos para nossa equipe, né? E aqui, cada tempero com a descrição do nosso comportamento, que eu vou passar para vocês como que a gente fez isso. Então, o que a gente queria deixar claro? E o que a gente quer deixar claro, né, todos os dias. Os valores é o que nos rege, o que a gente pauta para nossa tomada de decisão. Porém, a gente precisa dos comportamentos ali. E aí a definição, até anotei a definição do RH, quando eu falei que eu faria sim a live dos comportamentos, passando isso para vocês, né? Trazendo aqui o que a gente está fazendo. E aí o que ela me falou foi, Ju, o comportamento, eles são a derivação dos valores, né? Bom dia, Lu. Então, eles são a derivação dos valores. E quando eles são praticados, eles são percebidos naturalmente. Você não precisa contar para as pessoas que você trabalha esses comportamentos. Só que assim, gente, se a gente tiver por algum motivo que finalizar uma parceria, por exemplo, com um dos nossos colaboradores, ou de não começar uma parceria com um dos nossos colaboradores, ou enfim, ou não fechar uma prestação de serviço, vai ser por esses motivos, por isso que eu acho tão importante compartilhar. Vai ser porque a gente não identificou responsabilidade, olha, o fulano não aceita se aperfeiçoar constantemente, a gente não percebe protagonismo em determinada situação. Então, sim, na minha opinião, a gente tem muito que dividir isso com vocês, porque é o consumidor que percebe isso. E hoje eu tô falando de Qualivetes, claro, né? Tô aqui falando da minha empresa, da minha idealização, do que eu acredito. Bom dia, Adri. Porém, gente, o que eu acredito é que todas as empresas, se vocês não conseguirem mensurar isso lá na ponta, tudo se perdeu, né? E você, enquanto líder, por exemplo, né, enquanto idealizador, a gente tem uma ideia inicial que a gente também vem lapidando, né? Aqui que eu queria 12 anos atrás, cuidar de bicho. Que bicho? Eu gostava de todos e gosto de todos. Tá, mas a gente vai focar mais em cão e gato, a gente vai focar mais em equinos, a gente vai atender silvestres. E aí vem lapidando a ideia, né? Mas aí a gente vai saber telefonemas. Vocês atendem porcos? Vocês atendem lagartos? Vocês atendem cobras? E já chegaram esses animais aqui pra gente ao longo desse tempo que nós existimos, né? Claro que bem menos do que os outros. Mas nós já tivemos oportunidade de fazer esses atendimentos também. Então a gente tem que estar muito, muito preso ali no que gerou a ideia, no que nos trouxe até aqui, no que me trouxe até aqui, e no que fez a gente decidir por essa ramificação e virar uma empresa, enfim, né? Então, vou dividir isso com vocês de como que a gente fez exatamente. O que a gente queria trazer ali é que os valores, eles nos regem. Então, ontem eu até estava conversando aqui com a Gabi em relação a isso. E por que da live? Por que você está compartilhando? Porque eu quero muito que vocês nos cobrem isso. Que vocês digam, Juliana, não faz sentido o que você está falando. Você compartilhou lá atrás que vocês têm o comprometimento como primeiro valor. Eu não enxerguei comprometimento nessa atitude. A gente tem que mudar, tem que trabalhar, tem que fazer milhares de coisas. E aí, quando a gente elencou os comportamentos, a gente queria mostrar para a equipe que eles são os nossos temperinhos. Então, não é o que rege as nossas decisões, né? Não tem peso de valor, mas eles têm o nosso tempero. E aí a gente trouxe muito isso, né? Já comeu comida sem tempero? É horrorosa. Então, precisa ter o nosso temperinho. E quais são esses temperinhos que os nossos clientes precisam identificar na Qualivetes? E não são só os nossos clientes não, tá, gente? É a nossa mãe, é o nosso pai. Vamos pensar, né? Eu moro com os meus pais. Então, eu falo de comprometimento, eu falo de responsabilidade.
E se hoje eu falo que eu tenho uma live 7 da manhã e eu apareço aqui 7h20? Aí minha mãe passa e me vê lá deitadona na cama. Ah, não, já já eu vou. Eu tô mostrando o que eu digo? Não, né? E aí já começa isso lá de dentro de casa. Então é meio que educação vem de dentro de casa. Ontem eu conversei com um amigo, empresário também, né? Veterinário também. E ele falou: Juliana, eu acho que essas coisas que você tá trabalhando é de educação, vem do pai e da mãe. Tem que vir de dentro de casa. E, gente, às vezes não vem, às vezes é outra cultura, às vezes as prioridades são outras. Então, é muito importante a gente deixar muito claro para o nosso colaborador, primeiramente para o nosso colaborador, né, que é quem está sendo contratado, para entregar um serviço da forma que eu entreguei por mais de uma década, ou melhor, claro, porque a gente tem que melhorar. Então, não é para fazer como eu fazia, é para fazer melhor. Então, essa pessoa ela tem que ter muito claro das coisas que precisam ser reconhecidas nela. A pessoa precisa olhar e precisa falar: eu tô enxergando isso, isso, isso e isso. Ah, eu não tô enxergando. Ela não pode continuar aqui, infelizmente. Então, quando nós começamos a elencar, nós trouxemos dessa forma que entrou um pessoalzinho novo, vou mostrar de novo, dos temperinhos, né? Então, a gente trouxe aqui como cada tempero nos comportamentos. Então, a gente trouxe, e aí eu vou falar para vocês porque foi tudo pensado. Então, cada tempero tem um porquê de estar aqui também. Isso é muito legal da gente ter o nosso setor de marketing também, que é tudo a Mari, né? Todo mundo aí que acompanha a gente já teve oportunidade de conhecer a Mari. Mas a Mari pensa em cada detalhezinho do que a gente quer passar. Porque às vezes a ideia é muito grande, mas a forma com que a gente passa não é tão legal. E aí a absorção também acaba não sendo, né? Então, ó, quando a gente falou a primeira coisa de responsabilidade, que é esse tubinho, a gente optou pela cúrcuma. E aí tudo isso foi pensando em medicina chinesa, na medicina de uma forma geral, trazendo elementos naturais. Foi pensando no que a gente quer falar de cada coisa e com o que a gente quer fazer essa analogia. E aí nós chegamos à seguinte conclusão: cúrcuma é um super tempero responsável, né? E por quê? A cúrcuma ela tem propriedade anti-inflamatória, propriedade antioxidante. A cúrcuma ela pode ser super utilizada para pacientezinhos com distúrbio cognitivo, o Alzheimer que a gente conversa já nos animaizinhos mais idosos. Então a cúrcuma ela traz essa responsabilidade ali nela, né? E aí nós fizemos aqui e colocamos a descrição. Acho que não dá para ler aí, vou ler para vocês. Então, o que a gente quer que o colaborador Qualivetes tenha? Então, eu sei da importância das minhas atitudes. Por isso, ajo com cautela e responsabilidade nas minhas interações, contribuindo com o todo. Isso pra gente é ser responsável, né? Então, é esse agir com cautela e responsabilidade nas minhas interações, contribuindo com o todo. E aí, gente, isso vai ser mensurado nas pequenas coisas, E vou contar pra vocês uma história, né? Que a Dani tá doentinha, tá afastada de nós aqui da equipe. Talvez ela até entre depois pra ver essa live, né? Mais tarde. Mas essa semana nós tivemos várias questões. Então, não tá acontecendo nada na Qualivete, gente, tá virado de perna pro ar também. Como todas as empresas, não é privilégio nosso, né? A grama do vizinho não é mais verde e dezembro é um auê para todo mundo. E essa semana, começou a semana lá, segunda-feira, e eu nem lembro o que aconteceu. A Dani me ligou, eram 6 horas da manhã, a Dani me ligou com o olho super inchado, falando: Ju, acordei assim, não sei o que eu faço, não sei se eu pingo um colírio e vou trabalhar, não sei se eu vou ao médico. Falei: Dani, médico agora, oftalmologista, né? Parece muito com uma conjuntivite. E a Dani falou: não, eu tenho responsabilidade, eu tenho comprometimento com as pessoas que eu marquei. Eu falei: Dani, eu concordo, você tem, eu também tenho, é o que a gente prega, mas eu também tenho responsabilidade de você poder estar com uma conjuntivite e levar isso para casa de alguém. Eu não posso deixar você ir. Mas e os atendimentos? A gente vai dar um jeito, você vai para o oftalmologista. Ela foi para o SEMA. Passou a manhã toda no SEMA, né, gente? Porque dezembro é um mês, né? Aqui, olha, gente, dezembro é engraçadíssimo. E eu converso com as pessoas, com todo mundo, tudo acontece.
A Dani passou a manhã toda no SEMA de segunda-feira. Só que enquanto isso, o carro da Ellen quebrou. Enquanto isso, a Gabi e a Liz estavam saindo para visitar os nossos parceiros e fazer uma visitinha de Natal, dar um oi. O Chico falou, dezembro é foda. Gente, dezembro é engraçado. Eu tô super orgulhosa que eu nem chorei nenhum dia. Mas, gente, é muita coisa que acontece que você fala, meu, o mundo tá caindo, como assim? E aí tudo foi acontecendo assim, né? E não contente, quando chegou lá, a Dani fez os exames e o oftalmologista falou, conjuntivite não é, porque se fosse, não é conjuntivite alérgica, porque se fosse estaria nos 2 olhos e só tá em um. Então é uma conjuntivite viral. E aí, está virando uma mocinha. Eu tô virando uma mocinha, nem chorei, Chico. Mas assim, por que eu compartilho tudo isso? Porque, gente, não sou só eu que tenho empresa. Vocês me conhecem, óbvio, né? Como veterinária, sou veterinária de alma. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o bicho. Se o bicho tá bem, tá tudo bem. Mas é tanta coisa que acontece para que chegue uma pessoa na sua casa e fale, oi, eu vim fazer acupuntura, oi, eu vim fazer fisioterapia. Que é muito legal a gente poder compartilhar esse crescimento com vocês e daqui 10 anos a gente vai rir dessas lives e vai falar, olha como a gente fazia, né? Olha como hoje é mais evoluído. E aí, voltando lá, a Dani, a doutora falou, olha, melhor você ir lá pro seu convênio porque tem muitos pacientes de Covid que estão iniciando sintomas pelo olho, então tá começando a conjuntivite. E a Dani fez o PCR dela sai amanhã, estou compartilhando, tá, gente? Pensamento positivo para não ser e a Dani estar negativa. Mas é uma conjuntivite viral. E aí, 7 dias de afastamento. Dani me liga e fala, Juliana, e se eu não te contasse desse atestado? Porque eu não quero ficar 7 dias sem trabalhar. Eu falei, Dani, eu também não quero que você fique 7 dias sem atender, mas não existe essa possibilidade de você não me contar, né? Uma vez que a gente não tá bem e que fui eu mesma que te orientei a ir ao médico, a gente tem que saber o que aconteceu. E a Dani tá 7 dias em casa, doida, roendo as unhas, vendo todos os grupos, vendo se os pacientes dela conseguiram ser remanejados. E por que eu tô contando tudo isso? Porque a gente tem como primeiro comportamento a responsabilidade. Isso é muito trabalhado na gente. Então, qual foi o ímpeto que ela teve ali? Eu vou trabalhar doente, é responsabilidade, eu preciso ser comprometida. Mas, olha a interpretação dessa responsabilidade. A responsabilidade é não passar doença para os outros. A responsabilidade é ter certeza que a gente tá legal quando a gente entra na casa de alguém, né? Podemos ser assintomáticos. Sim, podemos, mas estamos de máscara, gel, enfim, trocamos de roupa, trocamos de jaleco, colocamos o propé. Então, a gente tem que ter ali aquela mensuração de, a gente tá aqui, e se a gente for para cá, a gente tá contrariando o que a gente diz aqui da nossa responsabilidade. A responsabilidade não é sair atendendo paciente igual uns malucos, é atender pacientes com responsabilidade, né? É tendo cautela nas minhas atitudes. E enfim, essa foi uma das coisas que aconteceu com a gente. E no mesmo dia, quando estava voltando, aí a agenda da Dani, vocês podem imaginar o que virou, né? A notícia de, a gente tem pelo menos 50 pacientes que não estão na agenda de ninguém para serem atendidos essa semana, eles têm dor, eles não podem ficar sem sessão, e a gente, ferrou, o que a gente vai fazer? E aí a Gabi, que, né, meu braço direito, esquerdo aqui, a Gabi supervisora de equipe, a Gabi falou, não, eu preciso sair das visitas, tô voltando para casa porque eu preciso remanejar todas essas agendas com você. E tá bom, volto então. Isso já era 12:30, 1h. Gabi voltou. No que ela voltou, ela me liga e fala assim, o meu carro parou no meio da Dutra e me manda uma foto do meio da Dutra. E aí, gente, bate uma responsabilidade que é diferente, é tipo uma responsabilidade meio maternal, que é, meu Deus, essa menina tá sozinha no meio, literalmente, da Dutra, alguém precisa ajudar, ela precisa sinalizar esse carro parado, ali dá bastante assalto,
que vai acontecer, e aí você esquece a agenda da Dani, e aí você pensa na colaboradora, porque você precisa tirar ela de lá de alguma forma, de forma segura, e aí liga pro seguro, e aí leva a Gabi até em casa. Ela foi chegar em casa, já eram, sei lá, 4 e pouco da tarde. Enfim, foi um dia que a gente trabalhou até 1h da manhã, mandando mensagem, tentando conversar com as pessoas sobre tudo que tinha acontecido. Enquanto isso, em outro canto da cidade, um carro de uma outra colaboradora da Ellen superaqueceu, perdeu o líquido lá, perdeu água do radiador, acho. Não sei se eu tô falando besteira, meu lado mecânico eu sou excelente veterinária, mas aqueceu também. Então, assim, gente, é um boom de coisa que acontece, né? O metrô parou, ontem teve essa também, o metrô parou. Então, temos colaboradoras que dependem do transporte público para se locomover em São Paulo. Tudo bem complicado. Mas, enfim, quando a gente opta por trabalhar a responsabilidade como comportamento, a gente também tem que trabalhar o que ele significa. Porque se eu só coloco que responsabilidade é um comportamento da Qualivet e que vocês precisam perceber isso, sem deixar claro a importância dos bastidores, a Dani estava aí trabalhando com conjuntivite e possível Covid, porque ela adora trabalhar e ela não quer deixar os pacientes dela. Enfim, então isso no momento tem que ser muito alinhado com o colaborador e falar, opa, não, né? A gente é responsável também de outras formas, né? Isso é importante. E aí o segundo comportamento é o aperfeiçoamento constante. E aí, gente, desde que eu comecei, a minha eterna briga, né? Com a minha equipe, com a equipe dos outros, com os profissionais individuais, é que precisa estudar. Não tem jeito, gente, precisa estudar. E eu acho que eu cansei um pouco de falar isso para outros colegas e falar, cara, né, precisa estudar. Eu decidi começar a passar isso para vocês, tutores, para que vocês cobrem isso, porque é assim que a gente vai ter a transformação, né? Então, hoje a internet conta tudo pra gente. Então teve congresso de medicina chinesa? Cobra lá, fala pra acupunturista. E aí, você foi? Você vai ter congresso, né? Entendi, você foi? E aí, você já viajou? Você já foi pra fora estudar? Você já foi fazer alguma coisa? Enfim, você já fez imersão? E esse bate-papo com o profissional que seja, mas o profissional da saúde, na minha opinião, ele, no momento lá que a gente levanta a mãozinha, me falaram até que mudou o juramento do veterinário. Eu tenho que buscar isso para compartilhar com vocês, porque eu sempre falei isso, né? O juramento do veterinário não jura pelos animais, jura pelo bem-estar do homem, né? Na minha época. Aí falaram que mudaram isso, eu tô para procurar. Mas muito mais sério do que levantar a mãozinha lá para jurar, é você ter interiorizado que você decidiu por uma profissão, que você vai ter constante evolução naquilo. Ou o problema não é que você fica defasado e que ninguém te quer mais. O problema é que você fica defasado no mercado fazendo besteira. E esse é o problema. E não vem, né, escrito na nossa testa, eu faço besteira porque eu não me aperfeiçoo. Não. Então, o tutor, e a gente passa por uma coisa muito séria, que eu sempre falo para os tutores, que é assim, na minha opinião, todas as vezes que o animal de vocês passa mal, no momento em que vocês saem da casa de vocês, sábado, domingo, de madrugada, e que vocês, às vezes, escolhem o veterinário pelo preço, e óbvio, né, eu também escolho o médico pelo preço, enfim, isso é um fator limitante, sim, né, mas que eu deixo de levar no fulano que é referência, mas eu levo naquele veterinário da esquina, eu não tenho que ser menos atendida ali, ou ter um atendimento de menor referência, ter um atendimento de menor qualidade. Isso pra mim é o fim do mundo. Porque assim, pouco importa se o cara tá na esquina da tua casa. Ele tem a mesma obrigação Tem alguma coisa tocando, gente, ao meu redor, mas eu não sei o que é. Mas ele tem a mesma obrigação do cara fodão lá. Vamos acordar pra vida, você tá pagando. Ah, mas eu paguei 100, problema dele, ele podia ter cobrado 300. Se ele tá cobrando 100, ele tem a obrigação de dar o melhor dele com 100. E aí esse cara não fala de exame, esse cara
ele dá remédio de humano, esse cara não te orienta. E essa é a minha briga. A Juliana está falando da classe, isso é antiético. Isso é antiético, mas a gente paga, o boletinho chega aqui pra gente trabalhar e tem um monte de colega que não tem condição de estar na rua, entendeu? Então, isso eu tô falando da veterinária, é a minha classe, né? Tô olhando pro nosso rabo. Mas isso tem diversos profissionais que não têm condição de estar na rua, principalmente profissional da saúde. O Chico tá falando, isso é complexo, né? Eu parto do princípio que estou contratando um profissional capacitado, que seja interessado no seu desenvolvimento. Se eu sentir que ele não tá preparado, eu mudo, né? Decisões por custo acontecem, mas sempre vou para onde tem alguma referência. Mas assim, né, Chico, é muito errado mesmo a gente pensar... Vamos falar de hospital humano, que aí eu tô aqui de consumidora, né? Tô dividindo experiências com vocês. Mas eu passei muito tempo, anos, sem convênio, né? Não tenho vergonha nenhuma de dizer hoje pra vocês que eu só tenho convênio porque minha mãe paga. Eu, como veterinária formada há 12 anos, não tenho condição de pagar um convênio pra mim. Mas, enfim, eu fiquei muito tempo sem convênio, né? E aí vem o medo de mãe. Ah, meu Deus, vai morrer atropelada, não tem pra onde ir. Por que mãe tem esse medo? Por que você não pode ser atropelada e ir parar no Vermelhinho, no Mandaqui, no Cachoeirinha, e a tua mãe falar, nossa, que bom, tá sendo bem atendida. Não, o que sua mãe vai pensar? Morreu, vai morrer essa desgraça, porque vai chegar lá atropelada, vão amputar a perna. Chega lá com dor no braço, sai sem o pé, né? Então, assim, o Chico tá falando, né? Tamo junto, vou ter agora, porque a empresa da Janice oferece. E é isso, essa é a realidade de... Gente, milhares de brasileiros. Quando a gente tá falando de plano de saúde para idoso, eu tenho meus pais, gente, a gente tá falando de 3, 4 mil reais. Quais são as famílias no Brasil que tem 3, 4 pau hoje? Ah, mas você tem que se planejar. É lindo falar isso, é lindo. Quem tem? Então, na veterinária, quando a gente traz isso, é a mesma coisa. Tem clientes que infelizmente ligam pra gente de manhã, de madrugada, de noite, enfim... E falam assim, ah, meu cachorrinho passou mal à noite e eu levei pro fulano. E eu penso, putz, não sei se volta. Olha que situação, olha que situação. São profissionais formados, aptos a trabalhar. E a gente fica pensando, meu, que merda, poderia ter ido para outro. E aí a gente fica tentando jogar para pessoas que a gente sabe que tem qualidade, porque são as chances que o animalzinho tem de receber o melhor. Só que isso tá errado, porque esse profissional, ele é tão apto quanto aquele que tá cobrando mais. Talvez aquele que cobre mais tenha chance de estudar mais, tenha chance de atender menos, por isso ele foca mais. Ok. Só que, querendo ou não, a gente tem que ter esse feeling com o médico, com o veterinário, com o dentista. Enfim, não é porque você pagou barato o dentista, não é porque você foi numa campanha odontológica que você vai sair banguelo de lá e que tá tudo certo. Ah, acontece. Ah, era campanha. Não, gente, pelo amor de Deus, tem que cobrar. Ah, o veterinário fez campanha de castração. Ah, meu cachorro morreu na campanha de castração. Acontece muito. Bom dia, Cris. Meu cachorro morreu na campanha de castração. Ah, mas era campanha, você não devia ter castrado na campanha. Gente, pelo amor de Deus, as campanhas têm que existirem para ajudar a população. Com certeza tem que ajudar a população. Só que vocês também têm que cobrar. O seu cachorro tem que ir para a campanha, só que ele não pode voltar morto, com incontinência, com abscesso, com infecção. Não pode. E essas cobranças, elas vêm de nós, consumidores, tá? Porque hoje, e eu acho que depois da pandemia eu posso dizer isso muito, não estuda quem é vagabundo. Ah, Juliana, você não pode falar assim. Ai, meu Deus, que absurdo como a Juliana fala. Não estuda quem é vagabundo, porque tem um monte de curso gratuito, gente. Um monte. Eu diria que eu passo para minha equipe, sei lá, 30, 40 cursos por semana. Palestra, webinar, simpósio, que dá para fazer gratuitamente. E o brasileiro, ou a gente não tem essa cultura de, por exemplo, de estudos, né? A gente sabe que a gente não tem essa cultura, tanto é que os principais relatos, os principais estudos científicos, normalmente não são do Brasil. Não é algo interiorizado na gente, mas dá para mudar isso, né? Super dá. E aí a Adri falou aqui, convênio é uma fortuna mesmo, mas o atendimento no Vermelhinho é melhor do que alguns hospitais particulares, ó. Eu nunca fui, Dri, mas eu tenho uma pessoa na família
vó do meu namorado, mas enfim, ela já teve que ir pra lá, ela viu barata. E olha que desrespeito com a pessoa, um idoso ter que ser atendido e ter que conviver com barata no lugar. E aí, eu acho muito engraçado, eu ouço minha mãe tentando fechar plano de saúde no telefone, né? E aí ela fala assim, atende pelo menos São Camilo, pelo menos São Camilo é que você não vai morrer na sarjeta, né? Pelo menos São Camilo. Atende Sírio, falou que atendeu Sírio, você vai morrer com classe. Então, na veterinária a gente tá igualzinho. Quando eu falo de Prime ABC Vet, intensivismo, né? O hospital da Poliana, da Karen, da Catarina, referência no ABC, eu mando muitos dos meus pacientes para lá, todos que eu consigo, eu mando para lá. Gente, tá em boas mãos, arrasou, tal. Mas olha que absurdo, eu tô na Zona Norte, por que raios que eu preciso mandar um cliente meu lá pro ABC, né? Mas eu preciso. Olha que situação, eu preciso. Então, o Alcare, referência também, super referência. Zona Sul, eu tô na Zona Norte. Então, por que, meu Deus? Por quê, né? Juliana, não tem profissionais bons na Zona Norte? Claro que tem, gente, super tem. Só que os hospitais referência, exame, onde acontece alguma coisa de madrugada, a gente consegue de primeira ligar, falar, passar uma ficha. Nem sempre é rápido, né? Aconteceu recentemente com o Duque, infelizmente o Duque faleceu depois dessa situação que eu vou contar pra vocês, quase 2 semanas depois, mas o Duque, um paciente grandalhão nosso, um labrador, e o Duque tava com um tumor já por todo o corpo, né? Ele tava com metástases, e ele começou a passar bastante mal, e teve um dia que a tutora dele me ligou 1h pouco da manhã e falou, o Duque não tá bem, o Duque desmaiou, ele tá todo mole no meu colo. E eu falei, corre. E aí eu comecei a pensar, corre pro ABC. E ela é, se não me engano, da Zona Leste. Eu falei, corre pro ABC. Não, corre pra Zona Sul. Não, tem um tal hospital na Zona Norte também. E eu acabei ligando pro Pet Care, que também é um hospital bem legal, que tem na Zona Leste. E aí, gente, ainda tem a parte burocrática de... mas você não tem ficha aqui, doutora. Não tá marcando aqui que você é nossa parceira. Você tem que preencher uma ficha, mandar um prontuário, fazer isso, dar 3 cambalhotas pro teu cliente chegar aqui. Então, é complicado, gente, é muito complicado. Então, o meu desejo é que um dia a gente saia de casa para socorrer o nosso animal e que a gente possa realmente ir em qualquer veterinário. Porque qualquer veterinário passou pela graduação. Qualquer veterinário tem a carteirinha do CRMV, do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, qualquer veterinário tem que estar apto a trabalhar. E aí a gente tem essa discussão interna na nossa classe, que é a tal prova, né? A gente não tem prova quando a gente se forma, né? A gente se forma e sai por aí atendendo. Então, talvez uma provinha seria muito boa, viu? Mas, enfim, né? O Chico falou aqui, um ponto também, né? Gente ruim, cara ou barata. Gente que não tem CRM, mas tem porte de arma. E é verdade, gente. Eu tenho uma história muito engraçada de uma amiga que eu tô lendo aqui que a Adri falou, né? Claro que há casos e casos, profissionais em todos os lugares, exatamente. Mas às vezes a forma com que a gente é tratada numa estrutura, né? Eu tenho 2 histórias engraçadas, né? Uma, o meu pai passou mal uma vez, faz uns anos já, teve alguma coisa de estômago, de sei lá o quê. E a minha mãe levou ele pro São Camilo. E aí ela me avisou, eu pouco desesperada, né? Eu tô com o pai passando mal no São Camilo. Eu lembro que eu paguei uma multa de quase 500 e poucos reais, porque eu fiz uma conversão proibida no meio da Engenheiro Caetano Álvares, enfim, toda louca. E cheguei lá. Só que eu tava tão maluca que eu entrei no Mandaki. O Mandaki tem entradinha antes ali de São Camilo. Gente, a cena era uma galera jogada no chão, gente jogada no chão. E eu comecei a falar pro segurança, cadê o meu pai? Como se ele conhecesse o meu pai. E o segurança falou, moça, calma. Eu falei, a minha mãe falou que tá aqui, tá aguardando pra fazer exame. E eu acho que no meio das informações que eu fui dando, o moço foi olhando pra minha cara falando, não, moça, você tá no lugar errado. E o moço falou, moça, aqui é o Mandaki. Você tem que entrar na próxima entrada, que é a entrada do São Camilo. E olha que ridículo, eu tenho essa cena na minha cabeça até hoje, olha que bizarro, né? Um monte de gente jogada no chão,
eu começo a dar informações que o meu pai já estava recebendo atendimento, que estava aguardando para um exame, que estava não sei o quê, e o segurança prontamente se liga que eu não estou falando do hospital que ele trabalha, que eu estou falando do outro. Que absurdo, né? Que absurdo a gente aceitar viver num lugar que é assim. Mas enfim, eu tô falando de comportamento e eu tava falando do aperfeiçoamento constante. Então é complicado. O Chico tá falando, a saúde pública é sofrida, mas tem lugares que atendem muito bem, mesmo trabalhando com péssimas condições. Adri, não posso falar de hospital particular aqui, mas uma amiga foi dispensada de um deles porque estava só com dor de cabeça e teve um acidente vascular encefálico em casa. Adri, concordo, Chico. Acho que que a questão é essa: bons profissionais em lugares que não dão subsídios. E é isso. O Chico tá falando, minha mãe ficou internada nas clínicas, parecia hospital de guerra. E aí, enfim, todo mundo tem as suas histórias. E aí a gente poderia conversar só disso, né? Há 10 anos atrás, minha avó faleceu com câncer. E também ficou no Hospital do Câncer, com convênio, tá? Um convênio que não era barato, já era idosa, né? E, enfim, um dia eu lembro que ela estava passando já por quimioterapia, era enfermaria, né, com 2 pessoas. A senhora ao lado dela tinha câncer de pulmão, não conseguia mais falar, tava com tráqueo, tava com um sugador. E eu olhei pra janela, tinha um monte de pombo, assim, um monte de pombo. E eu pensei, meu Deus, câncer, pulmão, pombo e hospital, né? Tipo, coisas nada a ver, coisas que nem deveriam estar próximas. Mas enfim, isso aconteceu. E também dentro das instituições, e aí também serve para os veterinários, como o sol brilha mais para alguns, e isso também não tá certo. Isso eu vejo mais nos humanos. Graças a Deus não tive muitas experiências disso na minha profissão. Mas como o sol brilha mais para alguns no próprio Hospital do Câncer, é uma questão que eu sempre compartilho com as pessoas, porque chegou um momento que a gente não conseguia dar banho, levantar cadeira de roda, essas coisas, né? E na época a minha família, né, se reuniu lá, os meus tios, minha mãe, e decidiram pagar o hospital, o quarto particular para minha avó, sendo que ela tinha convênio, para afastar ela dos pombos, da enfermaria e tudo mais. E ela só subiu do 5º para o 8º andar. E como o sol brilha mais no 8º andar? Absurdamente mais. Então, para vocês terem noção, teve um dia, eu tava dormindo lá, e a enfermeira entrou e falou assim, tá formando escara, você tem, sei lá, R$120 que a gente tá em falta aqui com essa pomadinha, e ela precisa dessa pomada. Eu falei, tá bom, fui na farmácia, comprei 2 para ela e pra senhora do lado. E beleza, nesse mesmo dia foi feita a transferência dela do 5º pro 8º andar. E quando chegou lá, a minha pomada que eu tinha comprado tava do ladinho assim, a enfermeira veio e pegou. Aí eu falei, não, essa pomada é minha, eu que comprei. Ela, pra que você comprou? A gente tem aqui. Entenderam que a falta do medicamento do 5º pro 8º andar acabou? É ridículo, né? Enfim, eu acredito que isso só vai terminar se a gente, como consumidor, cobrar. E é por isso que eu sou a consumidora chatona mesmo. Coloco no Reclame Aqui, me orgulho de falar que a Qualivet não tem nenhuma reclamação no Reclame Aqui. E se tiver, a gente vai prontamente atender. A gente nunca teve uma reclamação que a gente não conseguiu sanar. Então, enfim, é ter olhar no cliente, saber que a gente erra sim, mas ter pelo menos dignidade de tentar consertar, né? Então, vamos lá no aperfeiçoamento constante, que é o que a gente tem que cobrar de todo mundo. Então, estou em constante evolução, busco a excelência e o aprendizado contínuo, me tornando um profissional melhor a cada dia, agregando valor aos tratamentos oferecidos. Então, gente, precisa ser super cobrado dentro e fora de casa, por vocês, por mim, pelas outras instituições. Então, é mais uma coisa, né? E a gente trabalhou orégano, né? Por que a gente trabalhou orégano? Porque o orégano tá em tudo, até no que você não gosta, o orégano tá, né? Não é só na pizza. O orégano vem em todos os cantos. Ontem eu comi uma asinha de frango, eu gostei, tinha orégano. E eu penso, por que eu ia colocar isso numa asinha de frango? Mas tava bem boa. Então, o orégano, ele tá presente em todos os lugares. E aí a gente fez a escolha desse temperinho pra cá. O próximo é o protagonismo. Então, o que a gente espera com o protagonismo? E aí eu tenho logo uma pimenta preta aqui, né? Então, protagonismo. Tenho convicção de que sou capaz, executo as minhas atividades de forma autônoma e com agilidade, buscando as melhores soluções para todos. Isso, gente, é sempre muito importante, porque imaginem eu montar uma equipe
Mas, vamos trazer um exemplo aqui que a gente teve recentemente com a Camila, né, nossa colaboradora, que teve um falecimento no meio da sessão, né? E a gente teve a perda de um pacientezinho que faleceu lá, assim que a Camila finalizou a sessão. E imagina se a Camila não tem esse protagonismo, se ela não consegue, né, como a gente fala aqui, agir de forma autônoma, com agilidade, buscando as melhores soluções. Imagina se ela fala, só um minutinho, eu vou ligar para Juliana. Não, gente, na hora que isso aconteceu, eu até já compartilhei com vocês que eu dei um pulo e eu já tava trocando de roupa e eu falei, não, tô indo pra aí. A Camila me falou, pra quê? Tá tudo bem, né? A tutora tá tranquila e foi super legal, porque a gente recebeu um super carinho da tutora também, que agradeceu muito por a gente estar lá naquele momento. Então, o protagonismo não dá para fazer equipe nenhuma se cada uma não tiver o seu protagonismo, né? Se a gente só tiver lá os coadjuvantes, não rola. E aqui a pimenta do reino, pra gente lembrar que tem que ser marcante mesmo. Foco nos resultados. Foco nos resultados, a gente trouxe aqui o alecrim, né? Então, o alecrim também é uma erva que traz bastante isso. A gente ficou até... O alecrim é uma erva muito responsável também, né? Mas o alecrim tem aquele foco no aroma. Você come alguma coisa, você sabe que tem o alecrim. Ele traz os benefícios para o organismo. E o foco nos resultados, gente, todas as vezes que a gente vai mensurar isso em equipe, é engraçado aqui nas reuniões individuais, que eu falo assim, quanto que você acha que você tá respondendo às nossas expectativas quanto a foco no resultado? Aí as meninas começam, gente, eu falo as meninas, mas é a equipe, o pessoal, começa a falar assim, eu tô atendendo o Lulu não tava andando, ele voltou a andar, foi legal, enxerga-se isso como foco nos resultados, né? E foco nos resultados não é fazer o cachorrinho que não anda voltar a andar, ou enfim, o gatinho que não tá urinando urinar, não é só isso. Foco nos resultados é os resultados como um todo, é você chegar no horário na casa do cliente, não atrapalhar a vida dele, isso é foco no resultado de quem? Na sua entrega, né? Na sua entrega de uma forma comprometida, responsável, mas com foco nos resultados, porque você vai oferecer uma sessão mais tranquila, porque tá dentro do horário, né? Você não vai ficar igual uma doida atendendo rápido porque você tá atrasada. Você vai conseguir conversar com esse cliente, é o momento que o cliente tem para sanar as dúvidas dele. Por mais que tenha uns grupos, né, que a gente fala o dia inteiro, a gente tem que ter aquele momento. Então, o foco nos resultados é muito mais do que somente fazer o animalzinho que não anda andar, o animalzinho que não respira respirar. Isso também é foco nos resultados, mas essa é uma consequência de todo o nosso trabalho. E aí a gente colocou aqui, então, planejo e organizo as minhas tarefas, executando-as diariamente para cumprir os prazos e entregar resultados. Isso é super importante. As meninas diferem, né, gente? Mas, enfim, a Dani, por exemplo, a Dani tem lá 100 pacientes, né? A Dani fez 109 atendimentos no mês passado, né? Atendeu 109 pacientezinhos. Então, o que acontece? Se a Dani não tiver organização para olhar para cada grupo, para indicar os produtos necessários, para falar para a gente, esse caso aqui pode ser um caso legal para fitoterapia, pode ter uma resposta boa. Você não quer tentar dar uma olhadinha nisso aqui com medicina quântica? Se a Dani não estiver nas reuniões presentes, por exemplo, presente e ela poder trazer pra gente aquela vivência dela, às vezes é uma coisinha bem pequena, gente, que muda toda a vida de um animal. Ontem nós lemos um prontuário da Dani que tá escrito que ela percebeu um nódulo de mama de cerca de 0,2, um negocinho, mas ela percebeu já na mama da cachorrinha. Ela foi lá fazer acupuntura para luxação de patela, para arrumar o joelhinho da cachorra. Então, é ter foco no todo, é olhar o todo, é ter respeito por aquele animal, é palpar, né? Veterinário não faz carinho, palpa. Acha coisas, acha verruguinha, acha tumorações. Então,
Isso é ter foco nos resultados, é se planejar, é se organizar, é conseguir entregar as tarefas e aí a gente conseguir o todo maior, né? Que é trazer uma consultoria mesmo, um bem-estar, mas não é só para o cachorrinho naquilo que a gente foi chamado para fazer, só no joelho, né? Se esse tumorzinho não é percebido, o que não acontece daqui a um tempo? Então, esse é o foco nos resultados. E por fim, a sinergia. A sinergia a gente optou pela pimenta rosa, e eu gosto de pimenta rosa, porque a pimenta rosa ela tá presente, né? Para doce, para salgado, você vai comer uma sobremesa, tem lá uma pimentinha rosa, um peixe ela cai super bem, na carne ela cai super bem. E a sinergia, essa conexão que a gente quer trabalhar com quando a gente fala sobre sinergia. E aí colocamos assim: acredito na riqueza da nossa pluralidade, valorizo o melhor de cada um e contribuo para que tenhamos um ambiente conectado em sintonia, potencializando as nossas entregas. Isso é super importante, gente, porque como em qualquer equipe, acontecem também as picuinhas, acontece... porque ela falou assim comigo. Porque ele falou daquele jeito. Enfim, então a gente tem muito que trabalhar a sinergia. Isso de valorizar o melhor de cada um é algo que eu venho trabalhando nos últimos anos. Porque eu tinha muito isso comigo. Todo mundo tem que ser Julianinhas, né? Então, como que a Juliana é? A Juliana, ela nunca fica doente, a Juliana, ela é super responsável, a Juliana... Mas, gente, não é assim, né? E ontem eu tava conversando com uma das nossas estagiárias, trazendo isso. Eu até falei pra ela, se você estiver fazendo uma atividade que você não gosta, que você olha para aquilo e fala, não quero fazer isso, não quero. Você vai lá e anota, que a gente tem um sisteminha aqui, um cartãozinho lá com as atividades. Eu falei, abre o seu cartãozinho e anota lá, achei uma merda fazer isso. Por quê? Porque eu não quero que ela fique fazendo aquilo de mau grado, né? Como diria minha avó, e que saia tudo de qualquer jeito. Eu quero que a gente olhe e fale assim, olha, a Bia, por exemplo, não gosta de fazer isso, mas a Liz gosta. Nenhuma das duas gosta de fazer isso, mas a Mari gosta. E aí a gente vai dividindo, extraindo o melhor de cada um. E não tem nada errado com isso. Uma briga que eu tenho constantemente com a nossa empresa que nos como que fala isso? Legaliza os estágios. É assim, todas as vezes que eu recebo uma estagiária, quem estiver me ouvindo, gente, sabe? Clica aqui no aviãozinho e passa para uma galera, porque isso precisa mudar. Então, todas as vezes que eu recebo uma estagiária para ser interna, administrativo, marketing, financeiro, e essa pessoa está no curso de veterinária, eu ouço lá da empresa de estágios, a gente não vai conseguir aprovação, a gente não vai conseguir legalizar, porque, isso não faz parte do trabalho de veterinária, não faz. Não faz, e como que eu cobro os clientes? E como que eu organizo? Como que eu atendo as pessoas no horário? Como que eu tenho uma responsabilidade para entregar o que ele comprou? Então, gente, faz sim. E é por a gente não aprender isso nas universidades, e até, eu não sei quem é responsável por isso, se são as universidades, se é o MEC, sei lá, tô chutando porque eu não sei. Mas assim, é exatamente por a gente não ter isso que depois a gente sai simplesmente ao Deus dará e não sabe nada do que é para fazer. Imaginem uma profissão que simplesmente a gente estuda lá 5 anos, ruminante, nutrição, a gente aprende a fazer linguiça, doce de leite, porque tem a parte de produção de produtos de origem animal que o veterinário estuda também. Então, a gente tem essas matérias, tem para silvestres, tem parasitologia, tem tantas coisas lá dentro, mas a gente sai sem saber nada de financeiro, de administrativo, a gente não tem de psicologia, porque aí a pessoa chega aqui e fala assim, eu não vou voltar na casa daquela pessoa não. Nossa, você precisa ver, ela é super depressiva. Essa pessoa precisa de ajuda tanto quanto o animal dela. Então, assim, a gente precisa ter todas essas noções. E aí, no momento em que eu ouço isso das empresas de estágio, que a gente não vai conseguir regularizar estagiário, porque eu aceitei colocar um estudante de veterinária no setor financeiro, no setor administrativo, no setor de marketing, isso tá muito errado, muito errado.
porque a gente não vai conseguir valorizar o que a gente tem de melhor de cada um ali, sabe? E outra coisa que eu também acho muito errado é as pessoas enxergarem que hoje a Juliana Moraes é menos veterinária do que há um ano atrás, porque há um ano atrás ela atendia, estava na linha de frente. Não, eu sou tão veterinária quanto. E isso é uma preocupação até do nosso entendimento. A gente fez uma atividade aqui interna, onde cada uma se dava notas. E a Gabi, eu vou compartilhar, não vou falar nota, mas a Gabi se deu uma nota muito baixa. E a pergunta era assim: o quanto de 0 a 5 você, Gabi, supervisora da equipe, acha que você contribui para que a Qualivetes alcance o seu propósito, né? Que é facilitar o caminho da cura por meio do olhar integrativo. Ela se deu uma nota super baixa e falou assim: Ju, eu não contribuo muito, né? Porque eu não atendo. Gente, fala sério, né? Como assim? Como assim não atende? Ela que atende todo mundo, ela que tá ali o tempo todo. A gente troca mensagens meia-noite. Como assim não atende? Como assim ela não tem nada a ver com a cura do Lulu lá na ponta? Claro que tem. Então, isso é muito, muito feio. Eu ia falar feio, tipo criança, né, birrenta, mas eu fico muito brava com isso, porque eu não sou menos veterinário, porque eu tô no administrativo, né? Se eu não tivesse aqui, se a Gabi não tivesse ali, se as meninas não tivessem no financeiro, se não existisse o financeiro para emitir boleto, se não existisse a Mari para pegar todas as nossas informações assim, ó, vou mostrar para vocês, essa zona aqui, ó, a Mari transforma em posts bonitos, para que todo mundo entenda. Então, se isso não existisse, com certeza a veterinária também estaria comprometida. Então, isso me deixa bem brava e bem chateada. O Chico tá falando, isso é uma lacuna, não ensinar empreendedorismo. Super, super, assim, é uma coisa que eu fico tão irritada com isso. Tanto é que eu fui fazer marketing depois da faculdade, fiz marketing pelo Mackenzie, acho que todo mundo tem que fazer. E o pessoal fala, é marketing, mas você é veterinária. Mas tem que fazer, gente. A gente acaba caindo em curso de gestão, administração, porque a gente se perde nisso, né? Eu, como veterinária, e tantas outras profissões. A Adri colocou, nossa, que antagônico. As pessoas aprendem a cuidar dos animais e utilizá-los para consumo. Por isso que o juramento é o bem-estar humano e não do animal. Adri, isso é uma questão que um dia eu vou trazer aqui para vocês, logo mais eu trago pra gente discutir. Mas eu já ouvi muito isso de cliente. Porque vocês juraram pelo animal. Não é verdade. Na minha época, pelo menos, não era verdade. A gente jura pelo bem-estar do humano. É uma profissão de saúde pública, tá? Então, é importante que o que você coma não tenha salmonela, porque o veterinário tem que ter dado uma olhadinha naquele ovo. É importante a carne do açougue estar em bom estado. É importante que a vaca tenha sido abatida dentro dos 3 minutos após a inserção da pistola pneumática, por bem-estar do animal, mas também para o consumo ideal da carne. Então, isso sim é tudo estudado pelo veterinário, tá? É por isso que eu sou uma das pessoas que muito critiquei, acho que já deu meu tempo faz muito tempo, deixa eu ver aqui o horário. Já deu meu tempo, mas ok. Eu fui uma das pessoas que muito critiquei quando aquele caminhão de porcos virou na Marginal, se não me engano, e a Luísa Mel foi lá fazer todo aquele estardalhaço e pegar água dos ambulantes e dar para os porcos. E, na minha opinião, ali, quem tinha que responder era o veterinário. Cadê essa empresa? Cadê o veterinário técnico? Quem era responsável pelo bem-estar do transporte daqueles animais? Então, isso quase não é falado, mas isso é responsabilidade do veterinário. E o Chico colocou já a regulação obedeça às leis, né, que talvez mudem a partir da edição do empreendedorismo em cursos como veterinária, psicologia. Precisa ter, né, gente? Isso é muito absurdo, precisa mesmo ter. No caso de estágios, tem que se considerar a oportunidade do profissional praticar as suas especialidades, o que é importante também. Esse ponto é para atender a indústria alimentícia, que é péssima. Gente, e aí assim, o veterinário tem tantos pontos em que se poderia trabalhar e que às vezes não é nem divulgado e que o próprio veterinário às vezes ainda sai das universidades muito perdidos. Mas essa é a minha questão de briga aqui, porque se qualquer uma das meninas que estão hoje aqui dentro estagiando com a gente, hoje a gente tem 4 estagiárias aqui na Qualivetes, e
nenhuma delas vai ser menos veterinária se decidir trabalhar num setor financeiro de uma empresa veterinária, porque esse setor ele precisa existir, esse setor ele precisa trazer bem-estar muitas vezes para o cliente na ponta que está sofrendo questões financeiras. Essa pessoa ela precisa saber tudo isso que está envolvendo ali, o caso do animal, ela sabe desde o que o animal tem e a gravidade daquele animal ser atendido o mais rápido possível. Então, para mim, ninguém é menos veterinário, não. Isso é uma coisa que as empresas têm que pensar mesmo. O Chico falou, veterinários técnicos não têm força dentro da indústria alimentícia. Sua autonomia vai até o ponto que não expõe a empresa. É sempre uma questão isso, né? Minha opinião, eu super defendo o veterinário estar dentro das indústrias alimentícias, porque embora já existam vegetarianos muitos, esse mercado só cresce, veganos muitos, esse mercado só cresce, existem as pessoas que consomem sim produtos de origem animal, né? Então leite, carne, ovos, e na minha opinião, se ainda vivemos, né, dessa forma que esses animais ainda são utilizados para isso, que eles sejam tratados da melhor forma possível. E essa melhor forma possível, ela precisa ser vista por um veterinário. Então, para mim, a defesa ali em relação à participação do veterinário nisso é super importante. Então, gente, eu vou encerrar. Então, esses foram os nossos comportamentozinhos. Eu tinha anotado também algumas coisas para dividir com vocês em relação a isso. Então, comportamentos, normalmente algo mais interno, não é comum fazer esse bate-papo aqui que a gente está fazendo, mas eu acho super importante trazer para vocês que vocês precisam identificar em um Qualivetes responsabilidade, que vocês precisam identificar o aperfeiçoamento constante, precisam ver que essa pessoa é protagonista também, que ela consegue tomar as melhores decisões ali sozinha, né? Precisa, visando o melhor do todo. Vocês precisam identificar que essa pessoa tem foco nos resultados e vocês precisam identificar a sinergia na nossa equipe. Senão, não tem o porquê. A Adri fazendo elogios, né? Adri, só te agradecer também, o Chico também. Mas é sempre muito legal a gente ter esse bate-papo aqui, que todo mundo traz sua experiência. Mas se ninguém fizer, gente, se eu estivesse dormindo essa 1 hora a mais, ninguém ia estar falando disso. Como assim? Como que eu ligo para veterinários e falo, oi, vem falar. Ai, não gosto de falar. Gente, eu respeito que vocês não gostam de falar, mas pelo amor de Deus, tem que falar. Se a gente não colocar a boca no trombone, não vai dar certo mesmo. E aí vai passar mais anos e anos e anos e tudo continua igual a tantas coisas aí que é melhor nem entrar no assunto, né? Política, nananã, toda a coisa ruim que tá aí. Então, esses foram os nossos temperos, assim foi que a gente trabalhou os nossos comportamentos aqui da Qualivetes, tá? Pra vocês verem, cada uma ganhou um negocinho desse de tempero. E para lembrar da Qualivetes, do que leva a gente a fazer o que faz, como faz, por que faz, né? Então, o Chico fala, somos todos Ju, né? Gente, de verdade, eu só tenho a agradecer, mesmo. Não faço absolutamente nada demais, não sou a fodástica, mas pelo menos tô aqui, dando as caras, né? Tomando café da manhã cedinho com vocês pra gente trazer coisas para discussão. E os nossos comportamentos é isso, o que eu desejo aqui com a Qualivetes, e aí trazendo até, finalizando com o que aconteceu com a Dani essa semana, que precisou ficar afastada, mesmo tendo 100 e poucos pacientes para atender. Muitos dos clientes falaram, eu não queria que viesse outra pessoa, e não só eu, como a própria Dani entrou em contato com eles e falou, gente, aqui a gente trabalha padrão de atendimento. Você comer Big Mac na Vila Maria, você comer Big Mac no Japão, você comer Big Mac no Sul, tem que ser o mesmo Big Mac, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, né? Cebola e picles num pão com gergelim, tem que ser assim. Então, todos aqui estão aptos a atender da mesma forma. Difere um pouquinho de um para o outro? Difere. É mais rica a experiência? Com certeza. São 13 palpitando, 13 pessoas palpitando em um animalzinho, com certeza é mais rico, né? Mas tenham certeza que qualquer Qualivetes que se apresentar para vocês, ele tá apto a ter tudo que o seu animal precisa, a tomar todas as decisões que o seu animalzinho precisa, tá bom?
Gente, beijos pra vocês. Essa foi a última live do ano de acordar cedo, agora é só o ano que vem. Mas terça-feira a gente vai fazer a live da noite de finalização, 8 horas da noite. E a gente ficou pensando, qual tema, o que a gente vai falar, quem vai ser a pessoa que vai finalizar. E a ideia foi, nós somos as melhores pessoas para finalizar. Tem muitas pessoas da equipe que vocês nunca viram, que vocês não conhecem, né? Então, o convite é para todo mundo, para trazer as carinhas de nós, de quem participou, todo mundo. Eu queria que todo mundo aceitasse, mas, gente, é difícil, né? Eu liguei pro Alexandre, que é da nossa entrega, é o motoboy. E o Alexandre falou, você tá louca, eu não quero participar não, tenho vergonha. Ju Oliveira, nossa fisioterapeuta, não quero aparecer. E, gente, claro, não vai ser obrigado, né? Eu não posso obrigar ninguém a nada, mas o convite tá aberto a todo mundo que fez parte de alguma forma da Qualivetes. Então, na terça-feira, se você é cliente, se você é seguidor... Eu bati aqui, desculpa. Se você é cliente, se você é seguidor, se você é fornecedor, se você só não gosta da gente e quer dar a sua palavra também, o Insta tá colaborando com a gente, não tá mais caindo as lives quando dá 60 minutos. Então, entrou, falou, Ju, chama eu. Ju, me chama aqui que eu vou participar. Eu chamo, vocês falam o que vocês querem, e isso serve para colaborador, todo mundo que eu já falei aqui, todo mundo que de alguma forma faz parte dessa história. Vem falar o que vocês acham da gente, de bom, de ruim, deixa sua mensagem para 2021. Terça-feira, 8 horas da noite, o convite está aberto. A gente tiver que fazer live de 5 horas, 5 horas a gente vai ficar aqui. E já tô falando, tá? Adri e Chico, eu acho que vocês são mais do que parte da gente. Então, 8 horas da noite aparece aí, vem dar uma palavrinha com a gente, tá bom? Beijo, gente. Bom finalzinho de semana. O Chico tá falando que o aumento de tempo é a resposta do engajamento e número de seguidores. Arrasamos, nem sabia. Gostei. A Mari vai gostar de saber disso. Nem ela deve saber, né? Muito mais que eu, veterinária. Mas adorei saber. Muito legal. Beijo, gente. Até terça.